Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, o painel Como o empreendedorismo pode gerar representatividade nos cargos de liderança para a periferia, com a coordenadora da Câmara de Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Nayara Mota. A pedagoga, cofundadora do Instituto Isaías Luzia da Silva, empreendedora social e fundadora do programa Momento Crescer, Cláudia Luzia. E a coordenadora psicopedagógica do Instituto Isaías Luzia, Lilian Luzia. Seja muito bem-vinda a mais um painel do Summit Social. Eu sou a Nayara Mota, eu sou coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Estou aqui abrindo este painel com duas pessoas incríveis, que é a Cláudia e a Lilian, que são pessoas do Instituto Isaías, né? E lembrando que o Summit Social são painéis para trazer representatividade e visibilidade para todas as dimensões da diversidade, que são pautas tão importantes hoje em dia, né? Então aqui, meninas, sejam muito bem-vindas, tá? O Summit Social é uma parceria da Câmara da Diversidade junto com o Comitê de Responsabilidade Social e a gente está aqui muito feliz em recebê-las aqui para contar um pouquinho da história de vocês e a história do Instituto Isaías. Sejam muito bem-vindas. Para a gente começar, Cláudia, o que você faz no Instituto Isaías? Antes da gente falar do Instituto, quem é você? Ai, nossa. Bom, meu nome é Cláudia Luzia, eu sou mãe, sou avó, minha filha caçula vai fazer 30 anos agora em novembro, tenho 2 netas, a mais velha tem 10 anos, sou formada em pedagogia, sou cofundadora do Instituto Isaías Luzia da Silva e coordenadora do projeto, do programa agora, né? Era um projeto, agora é o programa Momento Crescer. Momento Crescer. E Lilian, quem é você dentro do Instituto Isaías? Sim, meu nome é Lilian Luzia da Silva, eu sou coordenadora pedagógica do Instituto. Com a reorganização do Instituto, houve a necessidade de ter, né, um educador para passar formação para os colaboradores das oficinas. Educação em tudo, né? Isso. Muito bem, meninas. E
Como surgiu a ideia do Instituto? Foram vocês as fundadoras? Como que isso aconteceu? Qual foi a necessidade que surgiu para ser feito o Instituto, para ser construído o Instituto Isaías? O Instituto, Nai, meu pai ele teve, né, o feeling de montar uma instituição em plena década de 90. Só uma coisa, o Instituto fica localizado... Isso, o Instituto Isaías Luzia, que hoje leva o nome do meu pai, né, em homenagem a ele, fica em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Tá. É um bairro onde tem o maior índice de desemprego do estado, é o quarto maior em população negra, índice de evasão escolar também é o maior e tem muita luta por moradia. Então é um bairro com muitas ocupações, mas ele tem um diferencial, que é um bairro rico em talentos e com poucas oportunidades. E o meu pai, ele teve esse feeling, né, na década de 90, em montar um instituto, porque o bairro de Guaianazes sempre foi muito carente de educação, esporte, cultura. Meu pai era músico e ele viu a necessidade de montar um instituto para agregar valores, né, e conhecimento aos músicos da periferia, mas independente, além da... Pode cortar? Eu vou continuar? Pode continuar, por favor. Além das aulas de música que o Instituto ministrava, também tivemos que colocar aulas de dança, né? Esporte, também que tinha capoeira. Então, nessa época, na década de 90, o Instituto ele auxiliou mais ou menos 2.500 famílias. Nossa. Então, assim, foi bem bacana, foi de 90 a 2004, que foi quando meu pai faleceu. Então, nós fechamos o Instituto, porque a família morreu um pouco junto com ele, né? E retornamos em 2017, eu sempre falo disso, eu fico um pouco emocionada, mas passa. E retornamos em 2017 com a minha irmã Daniele, que é a diretora, que hoje ela não deu para vir, né? Mas ela também ia comparecer para poder falar um pouco também, né? E o Instituto, hoje em dia, ele agrega valores para a nossa comunidade, com curso de capacitação para empreendedores, qualificação profissional, formação de jovens, arte, cultura, esporte, né? Então, assim, agrega valores para todos da comunidade. E temos também, né, como a minha irmã Lília falou, apoio psicológico e psicopedagógico, auxiliando as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? E vulnerabilidade também socioemocional. Então, é muito importante todo esse respaldo, porque o Instituto, ele faz parte da comunidade, agregando valores, porque a nossa missão é levar acesso à periferia e a nossa visão é ser referência. Então, para isso, nós temos também institutos e outras organizações voluntárias. Fizemos uma parceria com o Sebrae, que também auxilia. Ano que vem, vamos ter lá na Zona Leste, Guaianazes, a primeira, no nosso instituto, vai ser o primeiro instituto que vai ter pessoas do Sebrae ministrando aulas para jovens e adolescentes sobre empreendedorismo. Uau. Então, temos também parceria com a DESAMPA, que é a nível São Paulo, e agora, só para agregar valores, o Instituto Êxito também, para poder auxiliar e dar ainda mais força para a nossa comunidade. Bacana. Para quem não sabe, o Instituto Isaías é conveniado do Instituto Êxito. Isso significa que a nossa plataforma de cursos, com mais de 400 cursos gratuitos e 100% online, estarão disponíveis para todas as pessoas que o Instituto Isaías atende lá na comunidade de Guaianazes, né? Sim. Bacana. E, Lilian, você como pedagoga, como que você vê a educação como um fator para gerar grande potencial em todas as pessoas que estão sendo atendidas? Eu acho que nem é atendida, eu acho que o nome certo, mas sendo acolhidas pelo Instituto Isaías. Qual você acha que é o poder da educação nisso que vocês estão fazendo para a comunidade? Sim, a educação é tudo, né, gente? Né? Se você não tem acesso à educação, você fica bem defasado, né, em relação a muitas pessoas. A educação é o que a gente está pregando lá no Instituto, em ter uma educação socioemocional, porque eu acho que a partir do momento que você tem uma educação, que você está ali emocionalmente, né, respaldado, você cresce mais.
Então, o que a gente percebeu? Que o emocional tem que fazer parte da educação. Então, a gente está trabalhando lá, né, o nosso pilar lá a educação antirracista, né, o racismo estrutural, porque às vezes as pessoas acham que o racismo é a pessoa e o racismo é uma estrutura do nosso país. Então, assim, a gente está trabalhando isso com os educadores, para que os educadores passem isso para as crianças. Imagina uma criança socialmente, emocionalmente preparada para a vida. Nossa, né? Ainda então, mais morando no Brasil. Dentro do Brasil. Ter um emocional para falar assim, não, eu posso sim competir com aquela que estudou em escola particular o tempo todo. Eu posso sim entrar numa USP, eu posso sim ser empreendedora. Então, é isso que a gente quer com as nossas crianças. Então, a educação é isso, trabalhar a criança, né, desde lá de baixo, para que ela chegue na minha idade e não tenha que trabalhar o socioemocional na minha idade. Então, é saber toda aquela coisa, não é, ai, meu Deus, de baixa autoestima, de não se, né, gostar, de não se perceber como pessoa, né, dentro de uma sociedade. É isso que é racista. É isso. Infelizmente, hoje no Brasil, né, a gente tem apenas 5% dos cargos de liderança ocupados por pessoas negras, né, sendo que a nossa população brasileira, segundo o IBGE, é feita de 55% de pessoas que se autodeclaram negros. Então, isso é muito estranho. Como assim a nossa população, em sua maioria, são negros e a gente só tem 5% em cargo de liderança, donos de empresas ou qualquer coisa do tipo? Então, acredito que o caminho que vocês estão trilhando vai criar aí diversas oportunidades, né? Mas, falando sobre racismo estrutural, para quem está assistindo a gente, Lilian, o que é isso? Quando a gente fala de racismo, o que é racismo? Vale aquele argumento de tipo, mas eu tenho uma amiga que é negra. Isso, não. Não vale. Não vale. Não vale, porque assim, a pessoa, ela acha que o racismo é a pessoa. E o racismo não é a pessoa. O racismo é estrutural, ele é cultural, ele é social, ele é emocional. Ele vem uma estrutura racista. Por isso que fala que não existe o racismo reverso, né? Porque ele existe uma pirâmide onde o negro está né, lá embaixo. Então, assim, não existe o racismo reverso por isso, não por outras coisas, né? E a pessoa fala, racismo tem que fazer isso e aquilo outro. Porque o racismo não é eu pegar você e falar, olha, você é racista. Então, né, eu discutir com você o racismo. O racismo estrutural é que o negro não tem as mesmas oportunidades, que fala da equidade, né? Sim. Não tem as mesmas oportunidades. E é essas oportunidades que a gente tem que lutar. E não contra as pessoas que, de certa forma, por uma educação errada, se tornou racista. Porque a criança, ela não nasce racista. Ela se torna. Ela se torna. Exatamente. Então, assim, e o racismo, ele é estrutural por isso. Porque está lá na estrutura que fizeram do país, onde os negros não têm voz, né? Muita voz. Sim. A gente tem uma sócia aqui dentro do Instituto, ela se chama Simone Araújo, e eu já tive o prazer de fazer uma entrevista com ela, e um dos nossos debates, ela estava dizendo que quando a gente vai dar a oportunidade, quando a gente está criando uma vaga de emprego, por exemplo, para uma pessoa, a gente coloca ela em categorias. Então, se ela é mulher, ela já caiu uma categoria. Se ela é mulher negra, ela já caiu outra categoria. Se ela é uma mulher negra transexual, ela já caiu outra categoria. Se é uma mulher negra transexual da periferia, já caiu outras, né? Então, Cláudia, como você vê que o Instituto Isaías pode trazer essa visibilidade para essas pessoas e acolher essas crianças, né? Crianças, jovens e adolescentes, através desses cursos, dessa educação que vocês estão proporcionando a eles? Olha, eu quero também fazer uma observação na fala da Lilian, que é muito importante. Eu fiquei a minha vida toda, né, desde criança, da minha avó para minha mãe e eu para as minhas filhas, falando sobre racismo. Então, crianças negras, quando chegam assim nos 6, 7 anos, a mãe já sentava e falava, olha, o racismo existe, você vai sofrer, né, discriminação, você vai fazer isso, então fica quietinho no seu canto, sabe? Não fica muito visível, porque senão você vai sofrer as consequências da sociedade, do racismo estrutural. E foi uma virada de chave, porque há pouco tempo atrás, né, eu precisei passar
quase uma década, quase meia década, né? Para poder saber que a educação foi errada. Como nós devemos educar as nossas crianças negras? É falar para ela, você é linda, a sua cor é linda, você não é diferente dos outros, você pode, você é capaz de fazer e ter aquilo que você quiser. Então, isso já muda. Essa forma de educar uma criança negra, ao invés de falar, olha, você vai sofrer racismo, se prepara. Não, é inverter isso, porque ela já cresce preparada, né? Porque, como era a educação antigamente, as crianças já cresciam, tipo, meio, né, ressabiadas, assim. Eu, há pouco tempo atrás, eu ia em festas, né? Eu falava, gente, espero que tenha uma mulher negra lá, sabe? Espero que tenha, espero que tenha. Quando eu chegava e só tinha eu de negra, eu já ia encostando no canto, tipo, nossa, não tô no meu lugar, né? Então, a partir do momento que eu falei, cara, eu não vou mais fazer isso, e eu cheguei num lugar e só tinha eu, simplesmente respirei, falei, cara, eu vou entrar. Entrei, linda, maravilhosa, sabe? Sentei plena. Eu falei, eu sou a primeira, mas eu tenho certeza que atrás de mim vão vir muitas outras. Então, isso é muito importante. Não, foi incrível o que você trouxe, porque já ia ser uma outra pauta que eu ia falar sobre a questão da representatividade. O quão é importante você ter uma mulher ou uma pessoa que você se identifica neste cargo de liderança. Você já respondeu que traz essa segurança, que traz esse conforto, Sim. que traz essa sensação de liberdade, né? Porque eu falei, cara, eu tenho que me autorrepresentar. Aí é uma parte que você falou que é muito importante, que é o empreender. O empreendedorismo, quando eu falei para você que salvou a minha vida, muitas vezes a gente acha que falar em empreender tem que trabalhar ou com produto ou com serviço. Uhum. Não, empreendedorismo pessoal, primeiro, porque nós somos a nossa empresa. Então, quando a gente começa a empreender, a gente aprende autoconfiança, autorresponsabilidade, sabe? Poder da ação. Então, são vários N superpoderes que eu falo que a gente aprende. Então, é muito importante o empreendedorismo, trabalhar com as crianças, como você perguntou anteriormente, para elas já começarem a ter essa autoestima, que é muito importante, autoconhecimento, se conhecer e, melhor do que isso, ter autoaceitação. Eu falo autoaceitação porque eu lembro que meu primeiro dia de aula, quando eu cheguei na escola, aí vieram me avisar que eu era neguinha, né? Vieram falar, nossa, você é neguinha? Falei, cara, se eu não tivesse muito bem estruturada e preparada, né? Eu ia falar, nossa, e aí, acabou com o meu dia, né? Porque eu não ia me aceitar. Não sou. Então, independente de falar, você é neguinha de cabelo duro, porque agora eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, tem as pessoas que são gordinhas, sabe? Então, se não está preparada, se você não se aceita como pessoa, isso pega de jeito. Então, eu sempre digo que o que vem de fora atinge sim, se está dentro de você. Então, a autoaceitação também é muito importante ser trabalhada desde a infância. Maravilha. E, meninas, como que vocês podem dar dicas para quem está nos assistindo, quem está assistindo o Summit Êxito, de como criar oportunidades para as pessoas negras, de periferia ou não, mas dar essas condições que elas se sintam pertencentes a essas empresas e tenham, de fato, oportunidade de ganhar um salário, estando no mesmo cargo que um homem branco, por exemplo, ganhar o mesmo salário que esse homem branco, estar nessa empresa e ter a possibilidade de ganhar bônus, tanto quanto um homem branco, por exemplo. Quais são as dicas que vocês podem dar para quem está nos assistindo de criar essas oportunidades para essas pessoas? Bom, eu vejo agora da seguinte forma, independente do local que você esteja, eu tenho certeza que o confiar em você e saber que você pode, não só ali, mas além daquilo que você faz, é o primeiro passo, né? Então, normalmente, as pessoas que são da periferia e quem não é da periferia e ouve falar de pessoas da periferia, desacredita. Então, tem muito a acreditar primeiro em você para dar o primeiro passo, né? Ter um autoconhecimento de tudo que você é capaz, ir atrás, sair da zona de conforto. Mas isso você está falando de quem está, uma pessoa negra, né? Isso, exatamente. E quem está de fora, quem tem a oportunidade para dar? Como que tornar essa oportunidade acessível?
Olha, tem que conhecer e assim, porque eu vou dar um exemplo do Instituto mesmo, né? O Instituto, quando começou, e agora também, então tem a maioria das pessoas e dos coordenadores do Instituto são negros, que é a família, né? Nós somos em 10 irmãos, 8 meninas, 2 meninos e 6 são coordenadores do Instituto. Então, as pessoas de fora, quando eu conversei, posso falar do Geraldo Rufino? Pode. Ele, inclusive, é o nosso sócio aqui, Geraldo Rufino. Então, quando eu conheci o Geraldo Rufino, né, que é um amor de pessoa, e eu tive a oportunidade de ir no escritório dele para falar do Instituto, né, então eu falei para ele, olha, a única coisa que eu peço para você é oportunidade. Às vezes as pessoas acham que porque é da periferia, né, então não é tão rico assim em conhecimento, não é tão rico assim em produtos e serviços, e a periferia, gente, um mar de pessoas super talentosas, né? Então eu falei para ele, a única coisa que a gente quer do Instituto é oportunidade, porque o restante a gente aprendeu a fazer, a gente sabe fazer, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe do nosso propósito, então assim, o que falta é oportunidade, é a pessoa ter esse olhar e falar, cara, esse produto é da periferia e eu preciso conhecer. Ter esse... Desculpa, Aline, pode falar. E também as grandes empresas, né, como vocês, assim, de agregar valores, de somar com a gente, né, de estar junto ali, igual estamos junto. Porque, assim, tem tantas empresas que tem como fazer essas pessoas, né, se mostrar e não sabe como fazer. Então, procurando institutos como o nosso e como outros que existem na periferia, que não tem só o nosso, vocês com certeza vão estar, né, agregando valores assim e ajudando a gente muito, porque vocês têm voz, né? Você vai dar voz pra gente. Essa voz que a gente todos querem tirar, né, do negro periférico, né? Vocês podem dar pra gente essa voz. O que vocês estão fazendo agora hoje, vocês estão dando voz. Voz pro negro, pra periferia, voz pra gente. E aí a gente só tem bater palma para pessoas assim como vocês. Com certeza. E quando ajuda uma família, porque eu sou muito do lado do empreendedorismo também. Então, por isso que existe o programa Momento Crescer, né? Que é o projeto do Instituto, que auxilia mulheres em situação de vulnerabilidade, baixa renda, que viram no empreendedorismo uma forma de ter uma renda a mais, de ter um autoconhecimento, né, uma qualificação profissional e de auxiliar e mudar a sua história. Muitas vezes, empreendedores, principalmente mulheres, né, que o programa é mais para mulheres, elas começam com a cara e a coragem, sem nenhum respaldo financeiro nem emocional, e é necessário essa capacitação, essa gestão empreendedora. Então, por isso o Instituto também investe nessa capacitação, com mentorias, com cursos, palestras, auxiliando essas mulheres do de dentro para fora, porque às vezes a gente peca muito em só pensar no produto e serviço, na empresa, esquece da pessoa que está por trás. E a maioria das mulheres da periferia, elas precisam primeiro de um respaldo emocional, socioemocional. Então, o projeto Momento Crescer, ele conta, né, com profissionais voluntários incríveis, né, desde psicólogas, assistentes sociais, advogado, escritório de contabilidade, BM, que auxilia, coordenador de marketing. Então, é todo um suporte para que ela empreenda mais assertivamente, né, e tenha um caminho assim menos árduo em relação ao empreender. Então, é bem bacana. Assim, que ela tenha toda a sua estrutura, que normalmente ela não teria, né, para de fato fazer acontecer e criar sua independência do seu marido, que provoca violência, independência da família do marido, talvez, e exatamente, encontrar sua liberdade. E gerar renda, né? Gerar porque renda. Os profissionais e empreendedores da periferia são os que mais empregam, né? Então, os pequenos empresários são os que mais dão oportunidade para as pessoas se estabelecerem no mercado de trabalho. Então, tudo isso é muito importante. Legal. Meninas, olha, um prazer estar com vocês. E eu gostaria, antes da gente fechar este painel, de uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, uma mensagem
uma mensagem inspiradora, uma mensagem de uma dica prática, ou o que vocês estiverem sentindo. Quem quer começar? Vamos lá. Bom, eu quero falar que é muito importante uma coisa que eu aprendi, que é o acreditar. Acredite em você, não tenha dúvida, porque o universo, ele trabalha a nosso favor. Então, quando você começa a acreditar em você, e a falar, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, o universo, ele vai trazendo para você as oportunidades, né? Para que você possa, sim, fazer a diferença na sua vida e ser luz na vida das outras pessoas. Isso é muito importante. Onde a gente passar, é muito importante ser luz na vida das outras pessoas, fazer a diferença. Agregar não só preço, mas valores à vida de cada um. Sensacional. Valores e princípios, né? Sim. Que eu acho que hoje em dia a gente está bem defasado nesses quesitos. Exatamente. Obrigada, Cláudia. Nada. Lilian? E nunca deixar de sonhar, né? Meu pai sempre ensinou muito a gente a sonhar e sonhar grande, né? Nunca ela falava assim, você quer ser o quê? A minha irmã falava, eu quero ser pedreira, não, você quer ser engenheira. Entendeu? Assim, sonhar grande, porque nós negros a gente pode ser o que a gente quiser. E sempre assim, a oportunidade está sempre na mão de vocês têm a resposta. Então, assim, não tenha medo de empreender, não tenha medo de chegar numa pessoa maravilhosa como essa e falar, eu quero, eu posso, Sim. eu consigo, eu quero estar aí com você. E vamos que vamos. E segue a gente lá, né, gente? Muito eu obrigada, quero agradecer Lilian. também, agradecer a Nai, né? Agradecer muito. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. Imagina. E assim, de dar voz, né? Como a Lília disse, dar voz assim, para as mulheres da periferia, para a periferia num todo, que a gente está aqui representando todos, né? Então, gratidão mesmo. Imagina, meninas, obrigada eu. E só para finalizar, quem está assistindo a gente quiser acompanhar as ações do Instituto ou saber mais sobre o Instituto, onde eles podem te encontrar? No Instagram do Instituto, né, que é @Isaías Luzia, no site também. Isaías com Luzia, Z. Isaías com Z, isso. Isaías Luzia, site, Instagram, aí pode entrar e compartilhar, conhecer também, convido todos também a conhecer o Instituto e assim, somar com a gente, porque é o que a gente precisa, fazer a diferença na vida das outras pessoas. Quanto mais gente, mais pessoas a gente faz a diferença. Maravilha, maravilha. Pessoal, muito obrigada, né? Esse painel foi muito emocionante para mim, estar aqui com essas duas pessoas que eu conheci há pouco tempo, mas que têm histórias de vida sensacional. A gente pôde ver aqui a importância de trazer essa representatividade, não é nem trazer a representatividade, mas de aumentar a representatividade nos espaços, seja eles públicos, privados, nos cargos de liderança, trazer representatividade para que outras pessoas se inspirem e saibam que elas também são capazes de chegar naquele lugar, né? Muito obrigada por você estar nos assistindo, tá? Lilian, Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Continue com a gente, ainda tem outros painéis que vão acontecer e também tem outros painéis de Summit Social aqui para você, sempre trazendo essas pautas tão importantes no dia a dia e que faz com que a gente se torne aí cada vez líderes melhores, mais humanos, eu diria. Onde a gente vai sempre tratar dessas questões, das dimensões da diversidade de forma descontraída e também de forma séria e genuína. Muito obrigada e até a próxima. Gratidão. Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?